Temos 75.697 mortes até esse momento e 1.978.236 infectados. E é nesse contexto que respiradores mecânicos produzidos pela Universidade de São Paulo começam a ser utilizados hoje no tratamento dos pacientes graves de Covid-19. Esse equipamento foi desenvolvido por engenheiros da Escola Politécnica com a participação de 200 pesquisadores. O custo desse respirador vai ficar entre 5 e 10 mil reais. E ele pode ser fabricado em apenas 2 horas. Para você ter uma ideia, o preço médio de um respirador semelhante é de 250 mil reais. Por enquanto, 10 aparelhos serão usados no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. É uma ótima notícia nesses tempos agora de pandemia. Está marcada para daqui a pouco, às 4 da tarde, a cerimônia de posse do pastor Milton Ribeiro no Ministério da Educação. Formado em teologia, com doutorado em educação, Ribeiro foi indicado pela bancada evangélica e já é conhecido por declarações, no mínimo, polêmicas. A gente vai relembrar 2 falas dele sobre educação infantil e ensino universitário. Vamos ver. Daquilo que os mais antigos chamam de revolução sexual, dos anos 60, com a chegada da pílula e, de uma certa maneira, de uma liberdade maior nessa área sexual. O mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. Se você tem sexo com o seu vizinho que é casado, com a sua vizinha, mas é com amor, no problema. Nenhuma dificuldade. Foi feito com amor. Essa é a nossa sociedade. É isso que eles estão ensinando para os nossos filhos na universidade. Necessária para a cura, é nesse que eu estou, né? Não vai ser obtido por meios... Vamos ver se eu consigo. Põe para mim, isso. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja. O presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de posse por videoconferência. Ontem, Bolsonaro divulgou nas redes sociais que ainda está com a Covid-19. Ontem de manhã fiz o exame. À noite deu o resultado que ainda estou positivo para o coronavírus. Então espero que nos próximos dias faça um novo exame. E se Deus quiser, é tudo certo para a gente voltar logo à atividade. Paulo Guedes, o ministro da Economia, divulgou hoje de manhã que o resultado do teste dele para a Covid-19 deu negativo. E em meio às críticas pela participação de militares da ativa no governo, Bolsonaro mandou o ministro Luiz Eduardo Ramos para a reserva. Essa decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O general 4 estrelas vai para a reserva remunerada, como você pode ver então no Diário Oficial da União. Violência policial. Nós mostramos ontem o caso da agressão sofrida por um motoboy ontem durante manifestação por melhores condições de trabalho na cidade de São Paulo. Jefferson André da Silva, de 23 anos, relatou à reportagem da Ponte Jornalismo que o pior não foram as agressões registradas pelos celulares dos manifestantes. Ele contou que na delegacia viveu momentos de terror. Nós separamos alguns trechos dessa reportagem. Vamos ver. A polícia nossa aí, ó. E eu só pedia pra eles saírem de cima de mim, que eu não conseguia respirar. Aí eles pegaram, me imobilizaram, me algemaram, me jogaram na viatura e me levaram pra delegacia. Foi a pior parte. Eu não vou nem dizer
que a pior parte foi lá na hora que eu estava sendo agredido lá na Rebouças. A pior parte foi quando de fato chegamos na delegacia. Eu lá, algemado lá dentro da viatura, e a policial que está no vídeo junto comigo começou a me agredir lá dentro da viatura, e eu lá algemado, imobilizado, e tipo, já não tinha mais necessidade daquilo, eu já estava lá algemado, já estava preso, e ela começou a me agredir. E aí teve um momento que ela começou a falar, pediu para um outro policial tirar uma foto dela comigo, que ela queria posar do meu lado, tipo, como se tivesse me prendido, sei lá, me apresentar como um prêmio para as outras pessoas. Eu não sou um prêmio para ela e eu não autorizei essa foto. E aí ela foi lá, voltou, pegou spray de pimenta, jogou lá spray de pimenta em mim, fechou a porta da viatura e deixou eu passando mal lá com spray de pimenta. Depois ela retornou com aquela lanterna de choque e eu lá de costas, porque eu permaneci de costas para ela não tirar a foto minha. E ela pegou, aproveitou que eu estava de costas, pegou e deu choque, ficou dando choque na minha nuca por um bom tempo. Cara, essa foi a pior parte de todas. E falando que ia acabar com a minha vida, que pegou uma faca, falou que ia apresentar como se fosse minha, que ia me coagir. E aí, meu, nesse momento, tipo, que você não sabe qual que vai ser seu destino, que você fala que seu destino está literalmente ali na mão dela, meu, é a pior parte, porque é a pessoa que está escolhendo se acaba com a tua vida ou não, entendeu? Sobre tudo isso a gente conversa agora com o professor Laurindo Leal Filho, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Oi, professor Lalo, tudo bom? Tudo bem, mais ou menos, né? Vendo essas notícias e esses depoimentos fazem com que a gente perca até o que resta, né, de um pouco de bom humor, de um pouco de esperança, né? Porque você vê, em 4, 5 minutos, vocês juntaram um ministro de Estado defendendo barbaridades com um policial, quer dizer, nas duas pontas do poder, a violência sendo banalizada dessa forma. Eu acho que é muito difícil, vai ser muito difícil e vai ser muito lento o processo de recuperação da civilidade no Brasil, porque nós temos um projeto nacional de violência e ele vai ocupando todos os espaços. Não é à toa que a polícia militar está exacerbando, né? Polícia militar de vários estados, que já sempre foi violenta, mas nos últimos meses, desde a posse desse novo governo, os casos vão se avolumando, né? Nessa ponta, lá na ponta final do processo, combinada com a ponta inicial, que é a ponta do próprio governo e desse ministro, que vai ser empossado hoje, que tem feito declarações terríveis também, Thalita. O que você aponta é que há conexões entre essas várias violências, né? Seja na polícia, seja ali no governo. A gente até conversava um pouquinho agora antes de entrar no ar, e você falava sobre o que o ministro da Educação prega é a tortura, quando ele fala que as crianças precisam sentir dor. Então a gente vê a tortura por parte da polícia contra esse motoboy, e a gente vê o ministro da Educação também pregando a tortura, enquanto professor. Não, é terrível. Os dois momentos, as duas falas que vocês juntaram do ministro que assume hoje, mostra o total descompromisso dele com qualquer processo civilizatório, né? Ele, inclusive, me chamou a atenção, viu, Thalita, a forma como ele fala. Existe uma palavra que define bem, chama melíflua. Ele é melífluo. Esse jeito de falar, ele fala barbaridades num tom até aparentemente calmo, tranquilo, o que dá um poder maior ainda para a barbaridade que ele fala, porque ela passa como se fosse algo naturalizado. E no caso da tortura, ele segue a linha do novo chefe dele. O chefe dele, o presidente da República, é declaradamente um adorador, um admirador de torturadores. E ao dizer que uma criança deve sentir dor, ele está também defendendo a tortura. E aí também a tortura, o que é pior ainda, a tortura em crianças. Né? Quando ele fala dor é dor. Né? Não tem limite, não tem graduação de dor. Dor é dor. E quem provoca dor em outra pessoa está torturando essa outra pessoa. Portanto, eu não tenho nenhum problema e tenho absoluta tranquilidade de dizer que trata-se de um defensor da tortura contra crianças. É esse o novo ministro
que assume hoje a educação no Brasil. Educação que já teve na mão de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, e sob o lema e sob a tradição de Paulo Freire. Não é? Nós estamos na mão agora, a educação brasileira está agora nas mãos de um adepto da tortura. E, ao mesmo tempo, aproveitando, já que os VTs foram colados, né, a questão da universidade. Eu trabalhei, Thalita, 30 anos em duas das mais respeitáveis universidades brasileiras, a PUC de São Paulo e a USP. Eu não vi nesses 30 anos nenhuma cena ou nenhum curso sobre sexo da forma como esse novo ministro tentou demonstrar, né? É um absurdo, é um absurdo. Eu acho até, Thalita, que o outro ministro, aquele que não chegou a assumir, seria menos nocivo para o país do que esse, porque aquele era um fraudador de currículo, né? Ele mentiu quando foi falar dos currículos, mas era uma coisa pessoal dele, ele estava mentindo sobre a carreira dele. Em princípio, ele não estaria provocando dano em ninguém no seu trabalho. Esse não. Esse é mais perigoso para a sociedade, porque, pelo que ele diz, ele tem todo o instrumental, né, teórico na cabeça dele para aplicar sérios danos à sociedade e, principalmente, à juventude brasileira. Há dois mais, não sei se dá tempo, mas além desses dois... Claro. Além dessas duas menções que ele fez em relação à tortura sobre crianças e o sexo sendo divulgado na universidade de forma perversa, segundo a doença mental dele, porque essa coisa do sexo também precisa ser analisada também como uma certa psicopatia, né? Porque tanto ele como o chefe dele atual são fixados, né, nessa questão do sexo. Mas, além disso, há duas outras declarações terríveis. Uma em relação ao feminicídio. Ele comentou, numa rede social, um caso do assassinato de uma adolescente de 17 anos por um jovem de 33 anos, e ele justificou o assassinato. Ou seja, ele aprovou o feminicídio, dizendo, eu até anotei aqui, que o rapaz de 33 anos que assassinou a jovem confundiu paixão com amor. Quer dizer, justificou o feminicídio. Além de dizer também que o homem deve ser a cabeça do casal, deve orientar, deve ser o dirigente da família, contrariando... Ele comete um crime aí, porque o Código Penal brasileiro diz que a responsabilidade pela família é mútua, do homem e da mulher, dos dois, né, da dupla que compõe o casal. E ele fere o Código Penal dizendo que o homem é o responsável. Assim como ele fere o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente ao defender a tortura em crianças. Portanto, nós já estamos... E quem está assumindo o Ministério da Educação é um criminoso em potencial. Tempos sombrios, né? Você fez esse comparativo com o Decotelli, que foi esse imediato anterior, que acabou ficando 5 dias, né, no Ministério da Educação. Agora a gente também teve Abraham Weintraub, que tinha um projeto de destruição da educação pública, das universidades. Ele conseguiu algumas coisas, conseguiu avançar, mas muitas outras foram caindo durante a sua gestão ali, né? Ele chegou a sair derrubando uma portaria que fazia com que as universidades formatassem política de cotas, né? Essa portaria voltou a valer logo depois da saída dele, mas esse projeto de destruição acabou que não foi levado a cabo. Você acha que esse novo ministro tem chances de impor uma destruição grande, ou pelo menos mudar os rumos do que estava sendo pensado até agora? A gente conversou com o pastor Ariovaldo na segunda-feira sobre o ministro da Educação, e ele falou que o ministro é pastor e faz parte de uma ala fundamentalista da igreja. E que é claro que isso não deveria importar quando ele assume um cargo, mas a gente sabe que não é bem assim, né, que tem funcionado nesse governo, professor. Eu acho que ele, volto a dizer, que ele pode ser mais danoso do que viria a ser
o anterior, o Decotelli, que não assumiu o cargo, porque esse, inclusive, tem uma experiência, né, de administração universitária no Mackenzie, já desenvolvida há algum tempo. E ele conhece mais a máquina do Ministério e das atribuições do Ministério, principalmente em relação às universidades. Eu não duvido que ele volte a colocar em prática aquela tentativa do Weintraub, não só de eliminar as cotas, o Weintraub eliminou as cotas para a pós-graduação. Foi o último ato maldoso dele, coisa maldosa. Ele fez antes de fugir para os Estados Unidos. Horas antes de fugir para os Estados Unidos, ele eliminou as cotas para a pós-graduação, que depois foi revertida. Não tenho dúvidas que esse novo ministro possa voltar a esse tema. Mas, mais do que isso, o Weintraub tentou, de todas as formas, acabar com um pilar da universidade, que é a sua autonomia, na tentativa de, repetidas vezes, de ele, passando por cima das instâncias acadêmicas, das decisões colegiadas das universidades, a ele diretamente e pessoalmente nomear os reitores, né? Eu acho que isso continua, porque isso não é um plano, Thalita, não é um plano pessoal, isso é um plano de governo, né? Então, não importa quem esteja lá, há uma política de governo para tolher a autonomia e a liberdade acadêmica, a liberdade das universidades. Eu acho que, por isso que eu digo que esse é mais perigoso, porque se conhece melhor o mecanismo e pode fazer isso com mais competência técnica do que o Weintraub, que fazia tudo de uma forma atabalhoada. Nós estamos em mãos perigosas. Agora, professora, só para comentar antes de encerrar, e não é sempre que a gente pode comentar uma boa notícia, vamos falar sobre os respiradores desenvolvidos pela USP, até como um ato de resistência frente a toda essa situação, né? É uma ótima notícia nesse momento. Sem dúvida, e é uma resposta também àquele ministro que fugiu para os Estados Unidos, dizia que a universidade era uma bagunça, e também a esse que fala em sexo sem limites na universidade. Olha aí, a universidade pública, a universidade paga pelos impostos da sociedade, produzindo respiradores a um custo, como vocês mostraram aí na reportagem inicial, a um custo muito inferior àquele custo desses respiradores vendidos no mercado. É preciso salientar que isso não aconteceu de uma hora para outra. Não é? Parece que agora tem a Covid e nós vamos fazer respirador. Não. A universidade tem, e a Poli, no caso é a Politécnica da USP, tem uma longa tradição na pesquisa nessa área de produção de equipamentos de medicina, equipamentos para hospitais. O que aconteceu foi que, diante da Covid, alguns desses esforços foram direcionados com mais intensidade para a produção desses respiradores. Mas são mais de 200 pesquisadores. A Poli trabalha nessa área há mais de 20 anos. Então, é preciso que a sociedade entenda o papel da universidade, Thalita, não apenas tendo como referência, o que é muito importante, o papel dela no ensino. O ensino é fundamental, mas ele vai muito além. A universidade está lá produzindo conhecimento, fazendo pesquisa em várias áreas do conhecimento, produzindo e não só materiais, mas também ideias para a sociedade. Então, a área da pesquisa, e esse exemplo de hoje da USP é muito positivo para que não só imediatamente para auxiliar no combate a esse vírus, mas também é para colocar de público e amplamente a importância da pesquisa feita pela universidade pública brasileira, pública e gratuita. Eu acho que é uma excelente notícia por esses dois caminhos, o prático e o publicitário. Quer dizer, publicizar o papel da universidade pública como produtora de conhecimento importante, né, para a sociedade. Perfeito. Professor Lalo, sempre muito bom conversar com você. Um grande beijo, até a próxima. Até a próxima, um abraço, obrigado para vocês.